Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Imparcial Esportes. Estamos chegando por aqui com os prognósticos e palpites para o dia 3 de setembro de 2022. Já chega fazendo aquele hat-trick, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, marque os 3 golaços e ajude o nosso canal a crescer ponto a ponto. Valeu pessoal! No final desse vídeo tem o bilhete pronto e o bilhete arriscado. Quero pedir para você estar aí deixando o seu like sempre que possível. Se você curtir esse conteúdo, deixe seu like, ajude para que o YouTube recomende o nosso vídeo para mais pessoas, beleza? Se você gostar, você dá essa força aí pra gente. Esse conteúdo aí é gratuito, não custa nada, então deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, marca os 3 golaços aí e bora para os nossos prognósticos aí para o dia 3 de setembro de 2022. Começando com o jogo do Júbilo Iwata contra Kashima Reysol pelo campeonato japonês. Estamos aí então analisando as melhores oportunidades. Os prognósticos aí apontam vitória para o Kashiwa, né? Jogo para under 2,5. Jogo de segurança aí under 3,5. Ambas as equipes não. Chance dupla aí nessa partida, empate ou vitória do Kashiwa. O Júbilo Iwata concedeu primeiro em 9 partidas, né? Concedeu oportunidades em 9 partidas. Ambas marcam não nas últimas 4. Nas últimas 4 partidas aí não tivemos as duas equipes fazendo gol. O Kashiwa Reysol marcou nas últimas 8 partidas. Over HT nas últimas 10. Ambas marcam sim nas últimas 4. Então aí um jogo com possibilidade de jogo aí apontado aí para jogo de over 1,5, né? As melhores oportunidades aí casa em empate, né? A gente pode ver aí que casa empate leva uma pequena vantagem aqui, e jogo para over 1,5. Se a gente der uma olhada aqui nas estatísticas, né? A gente vê aqui no radar de gols que é jogo, as duas equipes aí tem um gol sempre nos jogos aí, né? 100% dos jogos tiveram gols, né, das duas equipes. E podemos ver aí que mais de 70% dos jogos das duas equipes aí teve menos de 3 gols e meio. Então, jogo aí favorável para over 1,5, né? Over 1,5, mais de 1,5. A gente pode observar aí que 60% dos jogos das duas equipes bateu aí over 1,5. Vamos ver se a gente tem mais algum detalhe aqui, alguma informação relevante para esse jogo. A gente tem aqui o jogo. O Júbilo Iwata não conseguiu marcar em 7 dos seus últimos 8 jogos. Então o Júbilo Iwata é um time que tem muita dificuldade de fazer gols, né? O Júbilo Iwata perdeu 7 dos últimos 8 jogos, né? Além de não fazer gols, perdeu os últimos 7 jogos aí das 8 partidas que disputou. E também vem perdendo, o time do Júbilo Iwata vem perdendo no intervalo e acabou perdendo nos últimos 3 jogos. Quando perde no intervalo, perdeu os jogos. E houve menos de 2,5 gols em 6 dos últimos 7 jogos do Júbilo Iwata pela Liga do Japão. Então, jogo do Júbilo Iwata contra o Kashima Reysol, empate ou vitória do Kashima Reysol. Jogo para over 1,5 e under 3,5 de segurança. Se quiser, pode até arriscar aí under 2,5, mas eu não aconselho porque o time do Júbilo Iwata é o último colocado do campeonato japonês, né? A gente vai dar uma olhadinha aqui na classificação. O Júbilo Iwata é o último colocado do campeonato japonês, fez 23 gols e sofreu 43, então não arriscaria aí no mercado de under 2,5. Se for arriscar no mercado de under, que seja o mercado de under 3,5.
1,5. Beleza, pessoal? Esse foi o prognóstico para o jogo entre Jubilee e Kashima Reysol. E continuando aí com os jogos do Japão, temos o jogo entre Shonan Bellmare e Kawasaki Frontale às 7 horas da manhã. Jogo entre o líder do campeonato contra o 16º colocado, um dos últimos colocados aí, recebendo o líder da competição japonesa. A gente tem algumas informações relevantes para essa partida. Houve mais de 2,5 gols nos últimos 7 jogos do Kawasaki Frontale pelo campeonato japonês. Também tivemos aí menos de 2,5 gols em 9 dos últimos 10 jogos do Shonan Bellmare na competição. Kawasaki Frontale venceu seus últimos 4 jogos. O Kawasaki Frontale vem vencendo no intervalo e acabou vencendo nos últimos 3 jogos do campeonato japonês. Kawasaki Frontale também marcou aí pelo menos 2 gols em seus últimos 4 jogos pela competição. Podemos observar aí que o time do Kawasaki Frontale faz muitos gols, né? Tem aí 44 gols marcados e 28 gols sofridos. O Shonan Bellmare não venceu seus últimos 5 jogos na competição. O Kawasaki Frontale está invicto nos últimos 5 jogos fora de casa contra o Shonan Bellmare em todas as competições. Então aí a gente pode observar que o Shonan Bellmare é freguês do Kawasaki Frontale. Então atenção aí para algumas oportunidades para esse jogo. Vamos ver se a gente tem mais alguma informação relevante, né? Over HT nas últimas 10 partidas do Kawasaki Frontale. Jogo bom aí para Over HT. Os prognósticos da partida a gente pode observar aí, né? O jogo que vai ocorrer aí no Shonan Stadium, né? Aponta aí vitória para o time visitante. Jogo aí também para ambas marcam não com 53%, né? Então você pode observar aí que é um jogo apontando aí como favorito o time da casa, o time visitante, né? Time visitante com 80% para vencer ou empatar o jogo. Então, time aí super favorito aí para vencer esta partida. As melhores oportunidades para esse jogo são Over HT, time de visitante ou empate e menos de 3,5 gols na partida. Você pode observar pelo nosso filtro aqui, pelo radar de gols aqui, que pelo menos um gol já está garantido aí no time aí do Kawasaki Frontale. Quando joga, ocorre pelo menos um gol na partida. E em 90% dos jogos do Kawasaki Frontale temos aí over 1,5. Então, chance grande aí para over 1,5 nessa partida. Jogo aí às 7 horas da manhã. Campeonato japonês, Shonan Bellmare e Kawasaki Frontale. Agora pela Premier League, jogo entre Everton e Liverpool às 8h30 da manhã. Jogo aí válido pela 6ª rodada da Premier League. O Everton recebendo o Liverpool. Vamos ver aqui então algumas informações sobre esse jogo. O Liverpool está invicto em 25 dos seus últimos 26 jogos contra o Everton. O Liverpool também em 24 jogos venceu aí, não perdeu, né? Na verdade, 23 dos últimos 24 jogos na Premier League. O Everton empatou os seus últimos 3 jogos, né? O Everton vem empatando ainda, não venceu na Premier League, né? Destaque para isso. O Everton ainda não venceu na Premier League. Nos jogos aí do Everton em casa, nos últimos 8 jogos dos 10 jogos aí do Liverpool em casa, houve menos de 2,5 gols. Houve mais de 2,5 gols em 7 dos últimos 8 jogos do Liverpool na Premier League. Está bem distribuído aí o mercado, né, de gols, né? O over e under 2,5 aí
conflitando aí. Então vamos ver se a gente consegue levantar mais alguma informação aí para esse jogo. Nos últimos 6 jogos do Liverpool tivemos aí over HT, e nos últimos 8 jogos do Everton tivemos jogo aí com gol no primeiro tempo, né? Então a gente vê aí que jogo para over HT, ambas marcam, também é uma boa possibilidade para esse jogo de over HT e ambas marcam. Vamos dar uma olhadinha aqui. Podemos ver que em 90% dos jogos aí do Everton e do Liverpool, em 90% aí dos jogos aconteceu um gol na partida. E mais de 80% aí dos jogos das equipes aí tivemos aí over 1,5, né? Então um jogo aí para over 1,5, over HT, né? Gol no primeiro tempo e vitória do Liverpool. Liverpool favorito aí para esse jogo, né? Over HT, Liverpool para vencer e ambas marcam. Ou quem sabe, se não quiser ir de ambas marcam, vai aí com over 1,5. Beleza, pessoal? Essas são as análises aí para esse jogo. A gente pode ver aí que as probabilidades aí de empate e vitória do time visitante em 85%. Ambas as equipes marcam 55%, over 2,5, 63%. Então o mercado aí de over 2,5 também é uma boa possibilidade aí para esse jogo, quem quiser ser mais arriscado. Quem quiser garantir over 1,5. E também a gente pode ver aí que o Liverpool é favorito para esse jogo, né? Então pode buscar aí a vitória do Liverpool, esperar valorizar um pouquinho, né? A odd aí do jogo tá na casa de 1,36. Se valorizar um pouquinho mais, dá para tentar pegar a vitória do Liverpool, ou quem sabe aí pegar empate ou vitória do Liverpool e combinar aí com over HT e over 1,5. E às 10 horas da manhã a gente tem o jogo entre Fiorentina e Juventus. Fiorentina jogando em casa, enfrentando a equipe da velha senhora Juve, a Juventus de Turim, quinta colocada, né? Juventus é a quinta colocada da competição e a Fiorentina aí é a 11ª, né? Jogo entre a 11ª colocada enfrentando a quinta colocada, Juventus jogando fora de casa. A Juventus marcou em 8 e marcou 2 ou mais gols em 6 partidas. Over 1,5 em 9 partidas das últimas 10. Jogo aí favorável para a equipe da Juventus. A Juventus está invicta em 25 dos seus últimos 28 jogos e a Fiorentina não sofreu gol em 6 dos seus últimos 8 jogos em casa. Na Série A, a Fiorentina não vem bem nesse começo de campeonato italiano, porém é uma equipe forte jogando dentro de casa. Houve menos de 2,5 gols em 8 dos últimos 10 jogos em casa da Fiorentina. Então é um time que não toma muito gol quando joga em casa. A Fiorentina não conseguiu marcar nos últimos 3 jogos da Série A, por isso explicando aí esse começo ruim, né? Esse começo aí em que a Fiorentina tem apenas uma vitória, 2 empates e uma derrota. Houve menos de 2,5 gols nos últimos 3 jogos da Juventus pela Série A. A Fiorentina está invicta, né, em 9 dos seus últimos 10 jogos em casa pela Série A. Fiorentina é uma equipe forte jogando em casa, então é um pequeno favoritismo pelo momento da Juventus, né? A Juventus ainda não perdeu na competição, mas enfrenta uma equipe que é forte sim dentro de casa. Os melhores odds aí para o jogo entre Fiorentina, né, e Juventus, a gente vê aí que total de gols marcados mais de 2,5. Ambas as equipes marcam e resultado da partida, Juventus para vencer. Pelo nosso radar aqui apontando, né, os prognósticos aqui apontando vitória da Juventus. Over 2,5, né, 53% para over 2,5. Ambas as equipes marcam. Porém,
como a Fiorentina é um time complicado, né? Quando joga em casa, a Fiorentina jogando em casa, não vem perdendo, né? Então a Fiorentina precisando vencer aí para se reabilitar na competição, a gente pode observar aí que a chance dupla, né, nessa partida aqui aponta também vitória da Fiorentina ou vitória da Juventus. Mas para esse jogo aí eu acredito que a Juventus vai sobressair sobre a sua rival Fiorentina. Então para esse jogo aí, vitória da Juventus, over 2,5 e ambas marcam sim, beleza? Agora jogo pela La Liga, Campeonato Espanhol, jogo entre Real Madrid e Real Betis. Real Madrid aí que fez 3 jogos fora de casa, é o primeiro jogo diante da sua torcida, enfrentando o segundo colocado, o Real Betis, que ainda não perdeu na competição. Real Betis aí também não sofre muitos gols. Vamos dar uma olhada aí em alguns destaques aí para esse jogo. O Real Madrid está invicto em 28 dos últimos 29 jogos em casa pelo Campeonato Espanhol, contando os jogos da temporada passada, né, pessoal? O Real Betis não sofreu gols nos últimos 5 jogos fora de casa contra o Real Madrid em todas as competições. Então, quando o Betis enfrenta o Real Madrid, é jogo duro para o time do Real Madrid, né? Então tem que ficar atento nisso aí. O Real Madrid não sofreu gols em 6 dos últimos 8 jogos em casa. O Real Madrid viu menos de 2,5 gols em seus últimos 5 jogos em casa contra o Real Betis em todas as competições. O Real Madrid vem empatando ao intervalo e acabou empatando nos últimos 3 jogos em casa contra o Real Betis. Então sempre que enfrenta o Real Betis aí está sendo um jogo muito difícil para o Real Madrid. Real Betis não sofreu gols em 5 dos seus últimos 6 jogos no Campeonato Espanhol, contando com os jogos aí da temporada passada. E o Real Madrid não sofreu gols nos últimos 3 jogos em casa contra o Real Betis. Então é um jogo de muita marcação, um jogo aí para poucos gols, né? Detalhe aí para esse jogo, a gente está atento aí que é um jogo para poucos gols. Temos algumas informações aqui. O Real Madrid e o Real Betis aí, né, vem de uma sequência aí que não perdem, né, pelo Campeonato Espanhol. Então aí nesse ano, nessa temporada aí, os 2 times venceram as 3 primeiras partidas. Não é à toa que o Real Madrid é o primeiro colocado e o Real Betis é o segundo colocado. Vamos fazer uma comparação aqui em relação aos gols, né? Mercado de gols aí apontando aí que os jogos sempre saem gols, né? Aí desse ano aí do Real Madrid e também do Real Betis, pelo menos um golzinho aí acontece na partida, e jogo aí com possibilidade para over 1,5, né? Over 1,5, jogo aí para poucos gols. Os prognósticos aí apontam vitória, um favoritismo aí do Real Madrid por jogar em casa, né? Depois de 3 partidas no Campeonato Espanhol jogando longe de casa, vem aí para enfrentar o time do Real Betis. Over 2,5. Aqui eu acho que é arriscado, apesar de ser o Real Madrid, né, jogando em casa, mas pelo histórico das últimas partidas entre as equipes, a gente tem que ficar atento aí que o time do Real Betis não sofre muitos gols, né? Então a gente tem que ficar atento a isso. Partida aí favorável para o Real Madrid, porém esse over 2,5 aqui me preocupa um pouco, né? Porque o time do Real Betis não sofre tantos gols. O under 3,5, aqui sim, aqui é um jogo que vale a pena dar uma olhada. Eu não gosto muito do mercado under, porque o gol é o objetivo do jogo, né? Então as equipes sempre buscam gols, mas aqui nesse jogo eu acho uma boa ideia aqui, under 3,5. Ambas as equipes marcam sim, apontando para 51%, não 49%, tá bem dividido. Chance dupla, apontando aí casa ou empate. Aqui eu acho super válido, né? Porque pela dificuldade dos jogos do Real Madrid contra o Real Betis,
vale fazer um jogo de segurança aí, casa ou empate, e jogo aí para over 1,5. Quem quiser arriscar também naquele golzinho do Benzema, também vale a pena, beleza, pessoal? Essas foram as análises, né, para o jogo entre Real Madrid e Real Betis. E agora chegando com o campeonato holandês, jogo das 11h30, jogo entre Ajax e Cambuur. Ajax jogando em casa. Ajax, segundo colocado, enfrentando o 11º. O Ajax ganhou 19 dos últimos 22 jogos que disputou pelo campeonato holandês. Houve mais de 2,5 gols nos últimos 11 jogos do Ajax em casa no campeonato holandês. Ajax marcou pelo menos 3 gols em 8 dos seus últimos 9 jogos em casa. O Ajax vem ganhando no intervalo e acabou vencendo em 7 dos últimos 9 jogos que disputou diante da sua torcida. O Ajax também marcou pelo menos 3 gols em seus últimos 3 jogos em casa contra o Cambuur. O Ajax também ganhou 6 dos seus últimos 7 jogos contra o Cambuur em todas as competições. Ajax viu mais de 2,5 gols em 6 dos seus últimos 7 jogos contra o Cambuur. Mercado de gols aí over 2,5, pintando aí como uma boa possibilidade aí para essa partida. Vamos ver se a gente tem mais alguma outra informação. Para esse jogo, a gente deve destacar aqui que o Ajax teve over HT nas últimas 9 partidas, então jogo aí também para over HT. A gente pode ver aqui, né, no mercado de gols aqui, né, as estatísticas de gols, né, sempre tem rolado gols aí nos jogos do Ajax e também nos gols do Cambuur, né? Over 1,5 está batendo aí em 80% e 70%, né, respectivamente. O jogo do Ajax e Cambuur, 80% de over 1,5 e 70% de over 1,5. Nos jogos do Ajax a gente percebe também aqui que 70% dos jogos do Ajax acontece aí over 2,5. As melhores probabilidades aí, os melhores prognósticos para essa partida, a gente deve destacar aí que o Ajax é favorito, over 2,5 com 82% de chance. Quem quiser ser mais ousado pode arriscar aí também no over 3,5. Ambas as equipes marcam com 59% e na chance dupla, casa ou empate, jogada de segurança aí, totalmente favorável para o Ajax. Eu acredito aí que o Ajax vença no primeiro tempo essa partida, né? O Ajax vença no primeiro tempo e com chances aí de over 2,5 tranquilamente. Vence no primeiro tempo, vence no segundo tempo. Jogo totalmente favorável para a equipe do Ajax. As odds aí para esse jogo estão girando em torno aí de 1,10, né, pro Ajax. Então, quem sabe aí fazer uma múltipla nesse jogo do Ajax, né, combinando aí vitória do Ajax, né, ou vitória ou empate para segurança, né, mas eu acho difícil esse jogo aqui o Cambuur empatar, só se der uma zebra mesmo. Ajax para vencer, over HT e over 2,5 são as melhores possibilidades para essa partida entre Ajax e Cambuur pela quinta rodada. Quinta rodada do campeonato holandês. E às 13 horas temos o jogo complicado aí, clássico italiano entre Milan e Inter. Jogo no San Siro. Jogo aí entre a sexta colocada da competição, a equipe do Milan, enfrentando a terceira colocada equipe da Inter. Destaques aí para esse jogo que o Milan está invicto nos últimos 20 jogos pela Série A. Foram mais de 2,5 gols nos últimos 11 jogos do Inter pela competição italiana. O Milan não sofreu gols em 6 dos seus últimos 7 jogos em casa.
A equipe da Inter venceu 7 dos seus últimos 8 jogos pela Série A. A Inter não sofreu gols em 5 dos seus últimos 7 jogos. A Inter marcou pelo menos 2 gols em 7 dos seus últimos 8 jogos pela Série A. A Inter também está invicta. A equipe da Inter está invicta nos últimos 8 jogos fora de casa contra o Milan em todas as competições. O Milan marcou pelo menos 2 gols nos seus últimos 3 jogos em casa pela Série A. Jogo difícil demais, gente. Olha, esse jogo aqui entre Milan e Inter, né? Clássico é clássico e vice-versa. Mas, gente, ó, vamos lá, vamos ver o que a gente tem de destaque também para esse jogo. Em questão aqui do Milan e do Inter, over 1,5 em 8, over 2,5 nas últimas 10 aí nos jogos da Inter e over HT em 9. Um jogo aí para gols, né? A gente percebe aí que o time da Inter vem fazendo muitos gols nos últimos jogos. É um jogo bem equilibrado aí, então vamos dar uma olhadinha na questão dos gols aqui. A gente pode perceber aqui que nos últimos jogos aí a gente tem todos os jogos aí com pelo menos um gol na partida, né? 90 e 100% aí de que vai sair um gol na partida. Over 1,5 também, né? Aceso aqui para bater o green aí, over 1,5. Mais que 2 gols e meio, aí já começa a complicar, porque o time do Milan não toma tantos gols, mas também, né, aquela coisa, né, clássico jogo para over 2,5 é um pouco complicado, né? Vamos dar uma olhada aqui nos prognósticos para esse jogo. A gente percebe aí uma pequena vantagem da equipe da Inter de Milão, né, com 42% de chance de vencer a partida. Over 2,5 com 51% de chance. Em compensação, under 3,5 com 71%. Ambas as equipes marcam sim 55%. Chance dupla, casa ou fora para vencer. Destaque aí 75% confronto bem aberto. Quem quiser pegar aí a vitória, tentar pegar a vitória da Inter, né? Pelo histórico do confronto, que a Inter não vem perdendo, né? É arriscado, né? É arriscado a gente tentar pegar a vitória da Inter. Porém, a equipe da Milan não vem fazendo aquele campeonato que se esperava, né? O time do Milan, né? Atual campeão aí, no começo do campeonato não vem fazendo o campeonato que a gente esperava, né? Olhar a classificação aí, a Inter tem 2 jogos e 2 empates, né? O time do Milan. E a equipe da Inter tem 3 vitórias e 1 derrota. Jogo aí complicadíssimo para a gente fazer uma entrada. Eu acredito que nesse jogo aí ambas marcam seria uma boa opção, e casa ou fora para vencer a partida, beleza? Quem quiser arriscar aí over 2,5, né, para tentar pegar uma odd legal aí no seu bilhete, também vale a pena aí para arriscar. Eu faria um jogo de segurança over 1,5 nessa partida e casa ou fora para vencer, beleza? Esse foi a análise do jogo entre Milan e Inter pela 5ª rodada do campeonato italiano. E agora a gente vai falar sobre o jogo entre Nantes e Paris Saint-Germain pela 6ª rodada do campeonato francês. Jogo aí que a gente vai destacar algumas oportunidades para a gente estar buscando durante a partida. O time do Paris Saint-Germain não perdeu nas últimas 10, é o líder do campeonato, né? O time do Nantes aí é o 10º colocado e marcou nas últimas partidas. Ambas marcam sim nas últimas 4 e over 1,5 em 8 partidas. E o jogo do Paris Saint-Germain over 2,5, over 2,5 em 9 partidas.
dar uma olhada aí nos gols, né? Nas estatísticas aqui. Jogo bom para over 1,5 e over 2,5 aí também é uma boa opção para esse jogo, né? Tentar aí buscando over 2,5 nessa partida entre Paris Saint-Germain e Nantes. Paris Saint-Germain jogando fora de casa, né? O líder do campeonato. As probabilidades aí de vitória em 73% para o Paris Saint-Germain. Over 2,5 oportunidade aí de 67% e under 3,5 55. Então o jogo promete gols, gente. Jogo do Paris Saint-Germain contra o Nantes promete gols. Ambas equipes marcam, sim. Olha só, 54% ambas equipes marcam. Então aí jogo pra gente estar buscando gols. Vamos ver se a gente tem alguma informação aqui relevante. O Paris Saint-Germain marcou pelo menos 3 gols nos últimos 7 jogos fora de casa pelo campeonato francês. Houve mais de 2,5 gols nos últimos 8 jogos fora de casa do Paris Saint-Germain. O Nantes viu mais de 2,5 gols em seus últimos 6 jogos contra o Paris Saint-Germain. O PSG vem ganhando no intervalo e acabou vencendo 6 dos seus últimos 7 jogos. O PSG está invicto nos últimos 14 jogos da Liga Francesa. O Nantes está invicto nos últimos 6 jogos em casa. Então, jogo aí em que promete gols, né? Vamos buscar o mercado de gols aí. Eu acho assim, ó, vitória do Paris Saint-Germain, over 2,5 e ambas marcam, são as melhores opções aí pra gente estar buscando. Jogo de segurança pra gente aí nessa partida tentar também aí buscar o gol do Mbappé e do Neymar nesse jogo, beleza? Bora aí, pessoal, para mais uma análise e daqui a pouquinho tem o bilhete pronto e o bilhete arriscado aí para você. E agora um jogo pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bragantino enfrentando o Palmeiras. Bragantino recebendo aí o líder do campeonato. Palmeiras aí com 50 pontos, 7 pontos à frente do Flamengo e aí 8 pontos à frente do Fluminense, terceiro colocado. Vamos olhar aqui alguns destaques para esse jogo. O Bragantino, os últimos jogos aí, under 3,5 e o jogo do Palmeiras também, under 3,5. Então não é um jogo para muitos gols. O Palmeiras aí tem o confronto contra o Atlético Paranaense, provavelmente vai poupar. Então aí um jogo difícil para o Palmeiras, enfrentando o Bragantino fora de casa. O Bragantino é uma equipe que finaliza muito, então aí é um jogo para a gente estar atento aí em relação a buscar uma vitória de uma das duas equipes. É um jogo que vai ser bem aberto aí. O Bragantino precisa vencer, né? A gente vai dar uma olhada aqui. O Bragantino é o 11º colocado, né? E tá com 31 pontos e precisa vencer para se livrar logo da possibilidade de cair, porque ainda não está livre de cair para a segunda divisão, né? Daqui para baixo, do 11º para baixo, vai ser um Deus nos acuda aqui nessa tabela do Campeonato Brasileiro, né? Então a gente sabe que os jogos são muito disputados e o campeonato está chegando aí na reta final. Então a gente tem que estar atento aí aos times que estão na parte de baixo da tabela. Vamos ver mais alguns destaques aí para esse jogo. Jogo aí bom de gols aí até over 1,5, tá? Over 1,5 é uma boa possibilidade para esse jogo. Nos prognósticos da partida, a gente pode ver aí que o Palmeiras leva uma pequena vantagem por ser o líder da competição, melhor visitante, né? Se você olhar aí o Palmeiras fora de casa é o melhor, né? Como visitante, como mandante, o time do Bragantino não é um bom mandante, é o 10º melhor mandante da competição, mas devido ao Palmeiras ter o jogo contra o Atlético Paranaense no meio da semana pela semifinal da Libertadores, jogo aí que pode levar uma pequena vantagem aí o time
do Bragantino, né? Então um jogo aí pra gente estar buscando uma das duas equipes para vencer. Ambas marcam não e under 3,5, tá? Under 3,5, a chance de under 3,5 aí em 80%. É a nossa melhor oportunidade aí nesse jogo, under 3,5 nesse jogo do Palmeiras enfrentando o Bragantino na sua casa, o time de Bragança Paulista aí tentando fazer frente ao Alviverde Paulista. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, marque o seu hat-trick. Você vai ver aí na sequência o bilhete premiado e também o bilhete arriscado. Não esqueça de fazer os 3 golaços e tamo junto até o próximo vídeo. Valeu, fui!